Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente eu posto vídeos para te ajudar como estudante. Se você está chegando de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Eu estou atualmente fazendo um desafio de postar todos os dias no desafio 365. Por 365 dias seguidos eu estou postando vídeos para te ajudar e nós estamos construindo essa comunidade de estudantes maravilhosa. Então, o tema de hoje eu vou falar sobre estudo comparativo. É uma técnica de estudo que pode ser utilizada tanto diretamente quanto indiretamente. E se você se interessou, já chega assinando a chamada, clicando lá no botão inscrever-se, ativando as notificações e deixando o teu gostei, porque isso estimula eu trazer... Me estimula a trazer, sabe, vídeos todos os dias, conteúdos, e deixa tua sugestão sempre nos comentários aqui embaixo, que isso também ajuda bastante, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, galera, o que acontece? No estudo comparativo, o que a gente pode fazer para facilitar o nosso entendimento? Então, se você está me acompanhando aqui, já sabe que eu falo muito sobre o ciclo completo do aprendizado. E esse ciclo completo ele envolve entendimento, espaçamento e emoção. No entendimento é a compreensão do assunto. O espaçamento é você tirar do curto para o longo prazo na memória, colocar no longo prazo para acessar com 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, aquele conhecimento que você entendeu bem. Existe técnica para isso. E emoção, que eu coloco é a aplicação do conhecimento que você tem. E tem um pouco mais sobre a memória emotiva, enfim. Mas aqui eu quero focar hoje na compreensão e nessa técnica comparativa. Às vezes, nós não conseguimos entender um assunto sob um ponto de vista. E o método comparativo é exatamente mudar o ângulo de visão. E aí você pode fazer isso tanto diretamente quanto indiretamente. Às vezes, quando eu chego para você e falo sobre proporcionalidade, ou um professor chega explicando um assunto, por exemplo, de quanto mais aumenta o tempo de um medicamento, ou então mais aumenta os juros de uma dívida, mais aumenta a capacidade de alguma coisa, e aí você não consegue entender direitinho aquilo ali, só que o que você faz? Você compara isso diretamente com alguma coisa que você já é familiarizado. Então você lembra, cara, quanto mais tempo passa, mais eu fico com fome. E aí, por exemplo, se você vai acumulando isso e mais fome você tem, mais chateado você fica. E esses exemplos, trazendo para a tua realidade, faz com que você entenda um pouco mais sobre proporcionalidade. A gente pode diversificar para vários sentidos e é muito útil se você faz isso na área de humanas, porque às vezes você não consegue entender as relações políticas, né? Como é que ocorrem as mudanças de poder, e se você traz isso para sua realidade comparativa, você tem muito a entender, você tem muito a ganhar, porque na comparação dos assuntos fica mais fácil. E essa comparação ela pode ser direta, né? Você pode pegar um exemplo, por exemplo, da política atual e comparar com algum tempo político específico. Outra coisa que você pode fazer também é comparar metaforicamente falando. Ou seja, você utiliza uma comparação abreviada, subentendida, para compreender um assunto específico. E aí os exemplos eles vão variar muito, né? Porque querendo ou não, a metáfora ela tem variedades infinitas, possibilidades infinitas, e você simplesmente pode utilizar isso de uma forma a se beneficiar na compreensão de um assunto. E aí eu vou trazer aqui da cabeça agora alguma coisa que pode ser útil para você. Você está estudando lá a parte, por exemplo, de domínios morfoclimáticos. E aí você não está conseguindo entender quando a característica de algum tipo de bioma não está batendo com o que você entende sobre relação de seres vivos. Nossa, isso está batendo na sua cabeça e você não está conseguindo pegar. E aí você pega e faz uma comparação. Faz a comparação, por exemplo, da mesma forma que eu preciso disso para sobreviver, pode ser que a planta precise disso para sobreviver. E aí, por exemplo, quando eu tenho a relação lá, puxando um pouco mais para a biologia, onde você está estudando botânica, a diferença de xilema e floema, é como se fosse a parte hídrica de sais minerais e a parte nutritiva e tudo mais. Se você pegar isso e fazer uma comparação para coisas que você precisa, ou seja, dose de razão e emoção, doses de equilíbrio em relação a coisas específicas ou não, a imaginação ela traz uma capacidade de possibilidades muito grande. Então você vai começando a comparar situações específicas com coisas que são do teu cotidiano. E isso pode fazer com que você entenda muito mais rápido um assunto. Muitos professores fazem isso na sala de aula. Eles pegam um conhecimento específico que às vezes não está tão claro na linguagem técnica e traz para uma comparação que exemplifica muito melhor aquele assunto. Mas você também pode chamar a responsabilidade desse tipo de técnica e fazer por si só. E aí praticar o autodidatismo, praticar a didática de você ser coerente e assim explicar para você mesmo. Então as coisas ficam muito fluidas e você tem muito a ganhar com isso.
teste, me fale aqui nos comentários que tipo de exemplo comparativo que você faz para aprender uma matéria, que tipo de coisa você compara com outra, assim, que faz você ter clareza naquela interpretação que você precisa, que tipo de comparação metafórica você faz, que também te dá essa sacada, te dá essa habilidade. Compartilha, comenta aqui, porque assim você ajuda alguém a entender mais um assunto. E aí você pode fazer isso com as mais variadas matérias. Você pode fazer isso com química, física, biologia, matemática. Pode fazer isso inclusive com redação, se você quiser fazer uma comparação específica, por exemplo, com algum tipo de tema. Porque às vezes a gente não entende o tema como a gente deve abordar, só que se a gente faz uma comparação específica com alguma coisa que tem a ver, a gente acaba desenvolvendo mais. Então, as possibilidades, como eu já falei, são enormes e nós temos muito a ganhar se compartilharmos sempre o que a gente aprende por aqui, beleza? Muito, mas muito obrigado se você ficou até aqui e assistiu esse vídeo até o final. Assina a chamada, compartilha com alguém que você se importa, né? E clique em gostei, comenta, enfim, vocês já sabem. Muito obrigado por ter ficado aqui mais um dia nessa maratona que se você está fazendo, basta clicar na playlist que está aparecendo para você no fim do vídeo e aproveitar o conhecimento que eu dedico para fazer o meu melhor para você, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.